Olá, eu sou o Jornal Augusto e sou a pessoa que vai te acompanhar nos seus estudos hoje de Batojutsu. Dando sequência às perguntas que chegaram até a minha pessoa, alguns alunos antigos da década de 60, 70 perguntaram se eu poderia explicar ou falar sobre Akagumo. Akagumo pode ser considerado um kata ou mesmo exercícios que tenham que ver com a estrutura de um saque ou de um corte onde existe a ausência de espaço. Aka de vermelho e Gumo de Kumo, de nuvem, seria como nuvem vermelha. Em verdade, faz referência àqueles momentos onde existiam duas pessoas ao lado. Em geral, ele está representado por duas ou três pessoas. E as estruturas de corte vão atender a uma dificuldade específica dentro tanto do saque como do corte. Eu vou te explicar. Vamos lá. No primeiro movimento, eu devo estocar a pessoa da esquerda e cortar a pessoa da direita. Então nós enfrentamos nesse primeiro movimento o primeiro desafio, que é ser capaz de sacar, como nós falamos em aulas anteriores, sem as pernas ou sem a parte de baixo do corpo. Então, nesse momento, como nós estudamos, o ajuste, o tsuki, e a partir daqui é muito importante que o olhar seja o primeiro que vai direcionar. Em seguida, o meu hara é o que vai deslocar o centro. Porque se eu tentar fazer isso não, isso seria um erro. Então, o hara desloca, né? E a partir daqui eu corto. Então, se nós observarmos aqui, nós temos duas dificuldades específicas. A primeira, que seria sacar, estocar, e a segunda, mover levantando a perna direita. Chiburi, e o Noto se realiza para frente. Muito bem, porém, realizar isso com velocidade é outra história. Exercer o movimento dentro de uma perícia onde a coordenação motora fina não pode ser perdida não é tão fácil. É por isso que eu vou te explicar alguns detalhes importantes. No primeiro movimento, onde nós devemos estocar a pessoa da esquerda, o meu ângulo de estrutura deve se posicionar de uma maneira que o meu olhar possa visualizar o ponto onde vai ser estocado. Isso é muito importante, porque às vezes nós colocamos o corpo assim para fazer o kata e aqui dificulta. Eu estou bloqueando a parte baixa do meu hara. Então o primeiro ponto é a coluna reta, o queixo paralelo ao chão, para que em seguida eu tenha condições de sacar e estocar. Existem duas formas aqui. Uma estocada com uma mão ou a estocada com as duas mãos. Os dois métodos ou as duas formas são corretas. Mas vamos analisar o primeiro ponto. O primeiro é o saque veloz. Devo destacar a tsuba e a partir daqui a minha mão que está posicionada no joelho, ela vai apenas fazer este movimento. Este movimento parece algo pequeno, mas ele é muito importante, porque se eu não tenho ele treinado, a minha mão esbarra ou aqui e dificulta no momento que eu for realizar o saque rato. Então observe, né? Devo treinar isso, a partir daqui, ser capaz de estocar. Outro ponto importante, a estocada deve ser horizontal ou vertical. Cada professor vai falar de uma maneira diferente. O que nós temos que pensar é que a estocada vertical, ela vai incrementar um movimento a mais dentro da estrutura da estocada. Se eu faço isso, ele tem um movimento natural do ombro. Mas se eu faço isto, eu tenho um movimento fechando até o meu corpo, o que vai implicar em outro movimento. Aqui, o mais importante
né? Ó. Este movimento ele vai facilitar o momento da minha mão encaixar no tsuka, para que quando o meu hara direcione, a mão possa subir e cortar. Todos esses detalhes eles vão fazer uma imensa diferença no momento da execução rápida. Ó. Muito bem. Vamos pensar se nós formos realizar um segundo movimento, onde eu devo estocar, cortar e cortar. Eu já tenho 3 movimentos onde vão exigir do meu corpo uma variável dentro de uma proporção. O que é isso? Quando eu estou, por exemplo, vamos já na parte onde eu estou no corte, e eu devo girar para cortar aqui, observe a dificuldade que eu vou ter neste movimento. Olha só. Então eu tenho que subir olhando para cortar. Parece simples, o problema é que o hara, se eu estou com o corte direcionado para frente, ele vai ficar bloqueado. Então neste momento o corte, ele deve descer com a ponta, ou seja, kiri-oroshi, para a partir daqui cortar de maneira segura. Vamos entender melhor o que seria isso. Ó. Seria este o movimento. Porém, nós podemos detectar pelo menos 3 erros primários aqui. Vamos ver se você consegue enxergar. O primeiro dele é a maneira como eu saco a katana. Observe o desloque do meu corpo. E sim, se eu vou estar com os ombros fechados para frente. Então, os ombros relaxados, a mão. Ó. Segundo erro. Quando eu estoco desta maneira, eu devo ter cuidado para o meu bíceps não bloquear no meu peito. Então, a estocada vai até determinado ponto, para a partir daqui, o cotovelo ser o que se move. E então, no final, o posicionamento para a finalização. Vamos ver se você consegue observar isso na cena anterior. Para concluir esse princípio da nossa explicação, porque é apenas uma visão primária, uma introdução e não uma visão em profundidade, obviamente, se nós fôssemos falar em profundidade, nós deveríamos falar em mecânica, estrutura de encaixe, estrutura de empurre, estrutura de tração, estrutura de compensação do movimento, fisiologia postural, fisiologia do esforço, anatomia. Nós temos uma série de condições de análises dentro de causas, consequências de cada movimento dentro de um outro movimento.